Muito boa tarde, tudo bem com vocês? Muito importante cultivarmos essa nossa disciplina, esse nosso compromisso, essa nossa busca conjunta nesse momento tão crítico de nossas vidas, onde parece que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. É fundamental sabermos que se juntar, o bicho foge. Nunca houve tanto assédio espiritual, tanta depressão, tanto suicídio na história. O bicho é bravo. O assédio é enorme. Parecemos encurralados. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Mas se juntar e vamos continuar nos juntando, o bicho foge. Porque a junção, a união, a confraternização, a irmandade, a fraternidade, a solidariedade, a compaixão, tudo isso é união. Se juntar, a depressão, a desesperança, o pessimismo vão embora. E são esses sentimentos que atraem más companhias espirituais. É como a fabulosa parábola do acumulador de lixo. Se a casa tem ratos, baratas, animais peçonhentos, animais transmissores de doenças, isso tudo é equivalente ao assédio espiritual. Só há animais peçonhentos concretos se houver alimento para eles, se houver sujeira na casa. E assim também só há assédio espiritual se há lixo espiritual. Medo, mágoas, culpas, desespero, pessimismo. Tudo isso é o que atrai os amigos espirituais ligados à destruição, ligados à vingança, ligados à depressão. Precisamos estar alertas. Nunca houve um momento tão crítico e nunca houve tanto assédio como nesse momento. Vamos pensar então o assédio não pela superficialidade como a maioria das pessoas pensa, um patuá, um ritual, alguma coisa para afastar ou para expulsar as más influências. Ainda que não queremos atacar a crença de ninguém, se você acredita nisso, continue fazendo, porque fortalece a sua mente e fortalece a sua luta. Nada contra. Mas podemos e devemos ir um pouco mais em profundidade, porque não adianta passar veneno na casa de um acumulador, veneno contra ratos, baratas, lacraias, mosquitos, se ele continuar acumulando lixo. Nós também precisamos passar veneno para diminuir os animais peçonhentos, transmissores de doenças, mas precisamos tirar deles a nutrição, e a nutrição das trevas são as nossas trevas. Semelhante atrai semelhante. Se nós tivermos consciência dos nossos sentimentos sombrios, é um enorme passo adiante. Se, além de ter consciência, decidirmos trabalhar esses sentimentos, é tudo o que Deus quer de nós. Vamos então
temos estudado a reencarnação. É o capítulo 7 da segunda parte de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, que nós recomendamos que você tenha o seu e acompanhe o nosso estudo como um estímulo às suas próprias reflexões. Jamais nos colocaremos no lugar de nenhuma palavra final, de nenhum guru, de nenhuma posição definitiva a respeito de nada. É a fé raciocinada, é o estímulo. O nosso objetivo é que o nosso estudo seja um estímulo para o seu estudo. Então, questão número 350 do capítulo 7º, segunda parte do Livro dos Espíritos. O capítulo trata da reencarnação e a pergunta número 350 vem falar da lamentação e do suicídio. Vamos lá? Fala assim a pergunta: o espírito, uma vez unido a um corpo físico e não podendo mais retroceder, pode lamentar a escolha que fez? Aqui surge uma primeira parte, uma primeira palavra que nos deve desafiar: lamentação. Você, minha amiga, meu amigo, você se queixa da vida? Como é forte essa nossa prática da lamentação, não é? A gente se queixa de tudo e de todos. Se queixa porque as coisas não acontecem, se queixa porque as coisas acontecem, se queixa porque as pessoas fazem ou porque as pessoas não fazem. Nós nos queixamos de tudo, nós somos viciados na queixa. Não é verdade? E esse é um primeiro alerta nesse tema tão complexo, tão visceral. Porque a palavra, o tema surge a partir da palavra lamentação. Então vamos repetir a pergunta. O espírito, uma vez unido a um corpo e não podendo mais retroceder, pode lamentar a escolha que fez? E aí a resposta dos espíritos é a seguinte: como homem, ele pode lamentar a vida que está vivendo na Terra e desejar outra melhor. Como espírito, uma vez encarnado, ele não pode lamentar uma escolha da qual não tem consciência. Kardec pergunta se o espírito pode lamentar a escolha que fez. Ele não pode lamentar depois de encarnado, porque ele não tem consciência da escolha que fez. Ele não sabe do planejamento reencarnatório. Ele não sabe da finalidade da existência. Como espírito, uma vez encarnado, ele não pode lamentar uma escolha da qual não tem consciência, porque ao reencarnar, ele esquece a vida que escolheu. E os espíritos falam assim, terminam assim a resposta a respeito da possibilidade de lamentação da vida por parte do espírito. Entretanto, pode achar que o fardo é pesado demais. Veja se isso não fala sobre nós. O espírito encarnado pode achar que o fardo é pesado demais e considerá-lo acima de suas forças. São esses os casos daqueles que recorrem ao suicídio, dizem os amigos espirituais. Vejam, meus amigos, a importância dessa nossa reflexão. Em primeiro lugar, Kardec nos propõe com a pergunta a ideia da lamentação. Em segundo lugar, nós, em sã consciência, precisamos reconhecer que estamos acostumados, estamos viciados em queixa. E justamente por isso, um grande alerta nos deve conectar ao estudo de hoje, porque somos viciados em queixa e os espíritos ligam a queixa
há um sinal, há um sintoma de suicídio. Se estamos viciados em queixa, se a queixa é um sintoma para o suicídio é um tema para quem? Para aquele que já tentou o suicídio? Para aquele que tem casos de suicídio na família? Suicídio é um tema de todos nós. Para aprofundar essa certeza, vamos contar um caso que é muito conhecido no meio espírita. O livro mais popular, mais vendido no espiritismo, depois da codificação, chama-se Nosso Lar. Não à toa foi base para o filme de mesmo nome, Nosso Lar, que inclusive tem uma sequência organizada para sair. No livro Nosso Lar, há uma passagem muito interessante em que André Luiz, o autor espiritual, esse livro veio pela psicografia de Chico Xavier, já na colônia espiritual de Nosso Lar, andando ao lado do seu instrutor, ele repara, porque é um espírito muito curioso, ele repara que alguns espíritos em Nosso Lar, que é uma espécie de elite espiritual da humanidade da Terra, alguns espíritos em Nosso Lar, poucos, têm uma luminosidade no peito, e aquilo, é claro, chama a atenção de André Luiz, e ele pergunta, vendo que ele mesmo não tem essa luminosidade, ele pergunta: por que eles têm essa luz? Que espíritos são esses que alcançaram essa condição tão especial? E o instrutor lhe responde: são os completistas. E André Luiz repergunta, é claro, para saber o que são os completistas, e passa a saber e informar a todos nós que todos nós, sem exceção, ao reencarnar, antes de encarnar, procedemos junto com técnicos, instrutores, com os nossos protetores, com a família que nos vai receber, constituímos um planejamento reencarnatório. Um dos itens do planejamento reencarnatório é a idade prevista da morte, do fim da vida. É claro, todo planejamento tem que planejar o início, o meio e o fim. E sendo nossa reencarnação um objeto de um planejamento que tem como baliza o fim, a morte, os espíritos nos revelam que somos todos os corpos dos reencarnados dotados da quantidade de fluido vital, de ectoplasma necessário para cumprir aquela vida. Mais ou menos como uma bateria que tem uma vida útil de tantos anos e que, para dar conta dessa vida útil, recebe uma carga. A carga elétrica da bateria é equivalente ao fluido vital para os seres encarnados. Nós também recebemos uma carga que nos permite cumprir a nossa vida útil, o nosso planejamento reencarnatório. Mas, revelou o instrutor André Luiz, a imensa maioria dos encarnados, tanto é que são raros em Nosso Lar os completistas, a imensa maioria não completa o seu planejamento, porque adota posturas, adota atitudes, adota crenças que funcionam como feridas sangrentas. Assim como a ferida sangrenta para o corpo, se deixar sair muito sangue, começa a lhe ameaçar a vida, começa a lhe abreviar a vida,
Também o pessimismo, o negativismo, a queixa, a revolta, os pensamentos de vingança, a mágoa, a culpa, o medo, todos esses sentimentos sombrios funcionam como feridas espirituais das quais flui vida, equivalente ao sangue, equivalente à água de bateria, que vazando diminui a vida útil da bateria, e nós, com uma hemorragia, abreviamos a vida física, e nós, com desesperança, com pessimismo, com culpa, com mágoa, com medo, abreviamos também nossas vidas, intoxicamos e abreviamos nossas vidas. Esse ponto de vista é absolutamente revolucionário. Alerta, deve acender um sinal de alerta para todos nós. Porque na nossa ignorância nós pensamos que suicidas são apenas aquelas pessoas que tentaram ou que conseguiram abreviar a vida. A própria ciência nos fala do suicídio indireto, que expande a condição de suicida para todos aqueles que adotam, cultivam práticas, mesmo sabendo que essas práticas podem lhe abreviar a vida. Como rachas, como todos os vícios, o cigarro, a bebida, as drogas, são todos suicidas indiretos para a ciência, para a espiritualidade. Suicidas são todos aqueles que cultivam não apenas hábitos que ameaçam sua saúde física, mas práticas, hábitos que abreviam sua vida mental e espiritual. Para vocês terem uma ideia, há um livro, Crônicas de Além Túmulo, autoria espiritual de Humberto de Campos, pela psicografia também de Chico Xavier, que tem um capítulo chamado Belarmino Bicas, nome de um espírito que se acercou do autor espiritual e pediu que nos contasse a sua história. E a sua história é muito curta, muito singela, muito típica, porque não passa de um inventário de crises de mau humor. Teve ele, se não me engano, 5.000 crises de mau humor, com familiares, com vizinhos, com prestadores de serviço. Muitas e muitas e muitas crises de mau humor. E disse Belarmino ao autor espiritual, Humberto de Campos, que ele perdeu 22 anos da sua programação reencarnatória por crises de mau humor. Algo como um espírito ter planejado para si viver até os 70 anos e viver até os 48. Por crises de mau humor. Ele pediu: Humberto, fale para os amigos da Terra que mau humor também mata. Nós que temos vivido crises de ódio no nosso país, ódio interreligioso, ódio político, ódio de diversos tipos, até esportivo, futebolístico. Precisamos refletir, porque se mau humor mata, pode abreviar tanto a vida de um ser, quanto mais ódio. Não é? Então precisamos ampliar o conceito de suicídio para podermos ficar alertas. Na psicologia há uma história preciosa de Viktor Frankl, um psicólogo judeu que foi preso num campo de concentração nazista e que percebeu que quando um colega seu de campo de concentração emitia sinais
de não ver mais sentido na vida, ele se deixava matar, descumpria as regras para buscar a morte. E ele não só conseguiu, com esse estudo, dar um sentido para a sua vida, sobreviver ao campo de concentração, como perceber que esse sentido da vida é absolutamente fundamental para a manutenção da nossa vida, para não abreviarmos a nossa vida. Toda pessoa que perde o sentido abrevia conscientemente ou não a sua vida. Toda pessoa que acha um sentido de vida cultiva, estimula, fortalece a sua vida. É um convite, é tão forte essa história de Viktor Frankl. Ele compôs uma linha da logoterapia que é exatamente a psicoterapia do sentido, que se resume na busca, no fortalecimento da luta de cada pessoa pelo sentido da vida. Na detecção, na percepção, no trabalho, na elaboração dos sinais de que a pessoa está perdendo o sentido da vida. A droga, o sexo desregrado, a busca por rachas, por comportamentos de alto risco, tudo isso pode e deve ser visto como uma pessoa que não vê sentido na vida, como uma pessoa que come uma comida e não vê sabor e começa a adicionar maionese, ketchup, pimenta. O adicto, a palavra adicto, que designa todos os viciados, é exatamente aquele que adiciona alguma coisa à vida e essa adição subtrai. Abruptamente ou gradativamente a sua vida. Isso acontece porque não vemos gosto na comida, não vemos sentido na vida. Então, duas grandes origens do fenômeno suicídio são aqui hoje apontadas para todos nós. A primeira, a queixa, a lamentação. Como os espíritos disseram, achar que o fardo é pesado demais, considerar os fatos da vida acima de suas forças. Como isso é comum? É quase impossível passarmos um dia sem nos queixarmos, sem nos vermos como vítima dos fatos, sem achar que nós não merecemos o que estamos vivendo, que as dores estão acima das nossas forças. Primeiro grande alerta para todos nós, frente ao fenômeno suicídio. Segundo grande alerta, o de Viktor Frankl e de André Luiz, que nos apontam, e de Bellarmino Bicas, que nos apontam que quando não vemos sentido, quando adicionamos atitudes emocionais extremas, como o pessimismo, o negativismo, a revolta, a queixa, a briga com a vida, o radicalismo, tão comum nesses nossos tempos, nós estamos abreviando a nossa própria vida. Todos nós precisamos, então, como uma mulher que se examina diariamente nos seus seios para ver se encontra algum nódulo, porque encontrando um nódulo pequeno,
o tratamento será menos invasivo e com muito mais possibilidade de êxito, e se não examinar diariamente pode surpreender por um nódulo muito grande, cujo enfrentamento seja muito mais dolorido. Todos nós precisamos vigiar a nossa atitude. E cada vez que nos depararmos com a queixa, cada vez que nos depararmos com o hábito de acrescentar, adicionar falsos sentidos à vida, cada vez que percebemos isso acontecendo em nós, precisamos de um grande alerta. E se todos nós, se vocês como eu, já tem esse alerta ligado, não é uma questão do futuro, agora já entendemos que isso está acontecendo com todos nós, o que fazer? Claro, esse tem que ser o fechamento do nosso raciocínio. Nós precisamos encontrar o sentido da vida. A começar pelo grande sentido de toda a existência para toda a humanidade apresentado por Jesus no mandamento maior. Amar o todo acima de todas as partes, amar a Deus sobre todas as coisas, e amar o próximo como amamos a nós mesmos. Caminhar para isso através da regra de ouro, que é servir. É o serviço compassivo, é fazer ao outro o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Esse é o sentido da vida de todo ser criado, de toda criatura criada por Deus. Entenda todos e tudo que acontece no seu dia, que se aproximam de você, como convites aos serviços, convites à fraternidade, convites à compaixão. Esse é o grande tratamento. O amor cobre a multidão dos pecados. A cada vez que percebermos a queixa, percebermos a perda de sentido, a busca de sentidos artificiais na vida, precisamos reforçar a vontade de sermos úteis, a vontade de servirmos, a vontade de colaborarmos minimamente, não esquecendo mais de regar uma planta, de fazer um carinho aos animais, de recolher animais abandonados, de abraçar árvores, de respirar conscientemente, de nos banharmos de corpo e alma, imaginando a água do chuveiro sobre nós como uma cachoeira, como um banho de luz. E fazermos como Madre Teresa, com o que fechamos o nosso raciocínio, que falou: jamais deixe que uma pessoa passe à sua frente sem que saia pelo menos com um pensamento positivo. Que esse seja o nosso serviço, uma meta mínima viável. Falemos e sentimos a cada pessoa que passar pelas nossas vidas: vá com Deus. Mas sentindo isso, vá com amor, vá com Deus, vá com a luz, siga com a luz. Uma frase mínima, mas se dita com os lábios, máxima se dita com o coração. Leve para você. Vá com Deus. Muito bom estar com Rosa Amaral, Jerusa Mendes, Estela Santana Nogueira, Osório Simões Filho, Andréa Santos, Rosa Nepomuceno, Mônica Silva, Kelly Cristina, Adelaide Dias, Regina Frutuoso, Maria José Sobral, Enir Cajazeira Silva. Que esse
momento de hoje se espalhe. Nós convidamos a você a ajudar nessa multiplicação. Compartilhe, espalhe em outras redes sociais, espalhe na sua página. Nós precisamos ajudar outros queixosos, outros que não veem sentido, a também se fortalecer frente à pandemia do suicídio. Sejamos vacinadores contra esse mal que se espalha fora e dentro de nós. Paz e bem. Até amanhã.